Em meio ao cenário de incerteza que não tem fim, é incerteza política aqui dentro do Brasil, é incerteza política lá fora, é disputa geopolítica, é a China desfilando com o exército, dando cutucada nos Estados Unidos, o Trump publicando no Twitter, dando cutucada de novo, é aqui no Brasil lei Magnitsky, é o Banco do Brasil que não sabe se bloqueia ou não bloqueia a conta do Alexandre de Moraes, cartão de crédito, é os outros ministros se envolvendo na história, é prisão do Bolsonaro. Gente, nós estamos vivendo um cenário de incerteza geral e global. Em meio a tudo isso, a gente tem que se proteger com o principal pilar, que é a diversificação. Isso a gente fala aqui todo o vídeo do canal. E não só ativos diferentes, mas também em classes e segmentos diferentes de cada ativos. E basicamente, uns enxergam como risco o Brasil agora no momento, mas a gente aqui no canal e outras pessoas também enxergam como oportunidades. Então você tem uma renda fixa pagando 13%, 14%, 15%, você tem ótimas oportunidades e descontos na renda variável, na bolsa de valores, e a gente está enxergando tudo isso agora no momento. E hoje nós falaremos de um dos principais ativos aqui, que particularmente é o meu ativo preferido, que me fez começar a investir, que são os fundos imobiliários. Sim, aquela classe de ativos que te paga uma renda mensal, reloginho caindo na sua conta todo mês, para você parar de se preocupar, para você conseguir ter uma renda passiva sem você fazer nada e você passear na praia tranquilo e ter um dinheiro caindo na sua conta, você tem liberdade geográfica, pode viajar, pode ir para onde quiser, que aquele dinheiro vai continuar caindo na sua conta e você sabe que você tem a certeza que ele vai cair todo mês, não é que nem as ações que às vezes pagam, às vezes não, às vezes muda a data. Os fundos imobiliários são uma excelente fonte de renda passiva, um investimento que foi feito especialmente para o brasileiro, porque o brasileiro tem as contas todas mensais, é tudo cobrado de forma mensal. Então, os fundos imobiliários foram criados com esse intuito, inclusive, eles têm a regulamentação de pagar 95% dos proventos, do lucro líquido, em forma de proventos para os investidores. A gente não pode deixar de lado essa classe de ativos em um cenário de incerteza e diversificação. E dito isso, hoje nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que é para se carregar para a vida, que eu tenho na minha carteira e a gente não abre mão aqui na carteira do canal. Fica com a gente. Guerreiro Investidor, esse é o seu canal de finanças e investimentos. Já deixe o seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação aqui. E hoje nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários importantíssimos e fundamentais para você carregar para a vida. Desde já comenta aí se você tem esses fundos imobiliários e se você sugere outros fundos imobiliários para você carregar para a vida, além desses que nós vamos falar aqui. O primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar é um fundo imobiliário de um setor que eu adoro, que é o setor de galpão logístico. Então, esse fundo imobiliário é o fundo imobiliário XPLG11. Ele é um fundo imobiliário controlado pela XP e ele é um fundo imobiliário do setor de galpão logístico. Então, as empresas de e-commerce, o Mercado Livre, a Amazon, a Magazine Luiza, precisam de galpões de distribuição, galpões para armazenar todos os produtos e distribuir para os consumidores. Então, esse setor de galpão logístico costuma ter uma vacância muito baixa, costuma ser um setor perene do ramo imobiliário. Esses aluguéis dos fundos imobiliários são pagos em formas de provento para os investidores e eles alugam esses galpões enormes para essas empresas, que são empresas bilionárias. Então, o fundo XPLG11 é um dos principais fundos com maior valor patrimonial dentro desse segmento e eu gosto muito dele. Então, hoje, o fundo XPLG11 está com um valor de cota de R$ 97,24, está com um yield de 9,83%, pagando R$ 9,68 por cota por ano. Ele teve uma valorização de 4,28% nos últimos 12 meses. O valor patrimonial dele é em torno de 3
bilhões 330 milhões 600 mil e 656 reais. É considerado um valor patrimonial alto, é um dos principais fundos de galpões logísticos do setor. Eu gosto muito desse fundo imobiliário porque ele tem uma filosofia, uma métrica de se posicionar próximo aos grandes centros urbanos. Então a gente vai ver que a distribuição dele está bem próxima do centro de São Paulo, que é um dos principais polos de consumo aí para os e-commerces, para as empresas. P sobre VP dele, o valor com relação ao preço sobre valor patrimonial é 0,92, lembrando que abaixo de 1 você está comprando abaixo do valor patrimonial 100% do fundo imobiliário. E o número de cotas distribuída no mercado é 31.175.931. Ou seja, ele tem uma liquidez bem alta. Como a gente pode ver nos contratos dele, ele tem alguns contratos aí, é uma pouca parcela dele que tá para vencer daqui um ano e pouquinho. É uma pouca parcela dos contratos. A maior parcela dos contratos que ele tem tá para mais de 36 meses, ou seja, são alguns anos aí que você pode ficar tranquilo, porque os contratos que ele tem assinado vão se manter, são contratos longos aí, e esses contratos são regulados pelo IGPM e pelo IPCA. Aí, como você pode ver na distribuição dele, a distribuição dele não é 100% em logístico, mas tem a maior parte em logístico, o resto ele tem algumas coisinhas mistas aí, uns outros investimentos. É um excelente fundo imobiliário que está pagando 0,82 centavos por ação, então quase R$ 1 por cota, né? Quase R$ 1 por cota aí. O nosso próximo fundo imobiliário que eu carregaria para minha vida é o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, então ele adquire dívidas e faz esse pagamento e recebe o valor das dívidas, o pagamento das dívidas. Então, o KNCR11, ele é um fundo da Quineia, ele é administrado pela Quineia, que, na minha opinião, é a principal administradora de fundos imobiliários. Ele é um fundo que tem a maior parte dele, a grande maioria dele, em CRIs. Então, ele é um fundo imobiliário que está com valor de cota de R$ 104. Ele está distribuindo atualmente 12,82% de yield, pagando R$ 13,36 por ano por cota. Ele está pagando bem agora porque ele se beneficia da taxa de juros alta. Então, quando a taxa de juros está alta, as dívidas, os CRIs também estão pagando muito bem. Então, ele é um fundo imobiliário que acaba funcionando como uma balança aí, acaba funcionando quando os fundos de logística, de shopping, tendem a cair com uma inflação alta e uma taxa de juros alta porque o consumo reduz, os fundos de CRI e de CRA se beneficiam porque eles recebem as dívidas pagando mais. Então, o KNCR é um fundo que está pagando caminhões de proventos aí para os investidores. A gente pode observar aí que ele tem um patrimônio líquido que vem crescendo ao longo dos anos, desde 2017 até esse ano 2025, ele vem numa crescente, batendo quase 8 bilhões de patrimônio. Você vê, a gente estava falando do XP-LG com 3,300 bilhões de patrimônio, que já é um dos principais players do setor e um patrimônio imenso. E olha só o KNCR, quase 8 bilhões de patrimônio. Então, para você ver como nós estamos falando aqui de fundos imobiliários gigantescos, né? O P sobre VP dele está um pouco acima, tá um P sobre VP justo ali, 1,02. Então, basicamente, você vai pagar pelo que ele tem. Não está muito caro, mas também não está muito descontado. O patrimônio total dele, como a gente já comentou, gira em torno de 7,795 bilhões. O número de cotistas é de 76.500. O número de cotistas é de 76.500.000 investidores. O número de cotas é de 76.509.000 cotas. E ele é um fundo que costuma pagar muito e é um fundo muito perene. Eu gosto muito dele. A gente
tem ele há muito tempo aqui na carteira. O próximo fundo imobiliário que nós vamos falar é um caso um pouco mais complexo. É um fundo que eu vou levar para minha vida, é um fundo do setor de shopping center, que é um setor que o brasileiro adora shopping center. A gente pensou que esse setor ia acabar durante a pandemia e ele só se fortaleceu. Então, mantendo a cultura do brasileiro de ir no shopping center, de comer no shopping center, de fazer as compras de forma presencial nos shopping centers, e esse é o principal fundo de shopping center, que é o XPML11, que é um fundo da XP, assim como o XPLG11. Esse fundo passou há pouco tempo por uma operação, uma transição, e ele fez a venda de algumas participações até relevantes. Ele lucrou com essa transição, teve um ganho de capital de 278 milhões, e ele passou de 26 participações em shopping centers para 22 participações. Ele também tem alguns CRIs na carteira. Nessa transição, ele tende a diminuir a vacância e ele tende a ter um NOI. O NOI é como se fosse o lucro líquido dos shopping centers, né? Então, por exemplo, você tem 2 shoppings. Um tem uma receita maior que o outro, só que ele também tem um custo operacional maior do que o outro, que faz com que sobre uma margem menor. E esse outro que tem uma receita menor, também tem um custo bem menor e sobra mais receita, sobra uma margem maior. Então, ele tem um NOI maior. Então, com essa enxugada na carteira do XPML11, a gente vai ter aproximadamente aí um aumento de 20% no NOI, de 130 para 155 reais de lucro por metro quadrado. Isso é muita coisa e é acima dos pares do setor. Então, ele está com uma receita por metro quadrado maior do que o VISC11, por exemplo, que também é um excelente fundo imobiliário de shopping center. Entre outros fundos imobiliários de shopping center, ele está com NOI melhor do que seus pares aí. Então, é um fundo imobiliário excelente, ainda tem excelentes players na sua carteira, excelentes shopping centers na sua carteira. Hoje ele está sendo cotado a R$ 103,60. Ele está distribuindo um yield de 10,66%, pagando R$ 11,00 por cota por ano. O seu patrimônio total, claro, isso vai ter um determinado ajuste aí de acordo com essa última operação que ele fez recentemente, mas o seu patrimônio gira em torno de 6 bilhões e 500 milhões de reais. O P sobre VP dele está 0,90, está bem descontado, e ele tem um número de cotas no mercado de 56.720.787 cotas no mercado. Tem uma liquidez também considerável. Ele está bem distribuído aí, como vocês podem ver, ele está bem distribuído entre os estados aí. Ele tem shopping centers em São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros estados. E ele também tem uma boa parcela da carteira dele em CRI também. Ele tem alguns CRIs aí. A maior parte da carteira dele é de shopping center, mas ele também tem alguns CRIs para complementar a carteira dele. Nós fizemos uma simulaçãozinha aqui, bem breve. Então, como você pode observar, olha só. Se você fosse comprar 3 cotas de cada fundo imobiliário desse, só a critério de exemplo, tá? Não estou dizendo que esses são os melhores fundos imobiliários, não estou recomendando nada, é você que vai analisar aí, primeiro, se cabe fundos imobiliários, e segundo, se cabe esses fundos imobiliários dentro da sua estratégia, dentro do seu asset allocation, do seu perfil de investidor, em conjunto com o seu consultor financeiro, né? Ou se você estuda sozinho, a gente está dizendo só que são fundos imobiliários interessantes para se estudar. Eu, particularmente, tenho eles, adoro esses papéis e vou ter para o resto da minha vida, se Deus quiser. Então, se a gente fizesse uma projeção aqui, só para exemplificar, olha só, com R$ 912, você conseguiria comprar 3 cotas de cada um desse que eu falei. 3 cotas de XPML11, 3 cotas de KNCR11 e 3 cotas de XPLG11. Isso já te renderia R$ 9,27 por mês. Aí você vai falar, ai, guerreiro, mas isso é muito pouco, eu não vou enriquecer com isso. Não, você não vai enriquecer com isso. A longo prazo, conforme a gente vai gerando o efeito bola de neve, isso vai ficando
cada vez mais acentuado e mais interessante. Então, olha só, nesse primeiro momento, você já compraria 9 cotas, 3 de cada, tendo um yield médio de 97 centavos por cota. Em um ano, repetindo esse processo, você teria 108 cotas, a uma média de 0,97 centavos, te renderia já R$ 104,76. Então, ao final do primeiro ano, terminando o primeiro ano, já estaria caindo na sua conta R$ 104. E olha só que interessante, esse é um Magic Number, né? Porque R$ 104 já compraria qualquer uma dessas cotas. Então, na verdade, você nem precisaria pôr mais dinheiro, que essa própria carteira já vai se retroalimentando e você já pega os proventos para comprar uma nova cota. E a cada mês vai te pagando mais proventos. Claro que o ideal é você continuar com seus aportes, com consistência, e ao longo dos anos, daqui a pouco você está recebendo R$200, daqui a pouco R$300, 500, 1.000, R$2.000, até chegar a tão sonhada liberdade financeira. Você pode usar esse tipo de classe de ativos, como pode usar outras classes de ativos para chegar na sua liberdade financeira, mas a gente quer colocar aqui para você o quanto é importante de você ter consistência e ter uma diversificação interessante dentro de algumas carteiras, inclusive a de fundos imobiliários. Guerreiro investidor, esse foi o nosso vídeo sobre fundos imobiliários, 3 fundos imobiliários importantíssimos aí, que a gente vai levar para o resto da vida. Espero que você tenha gostado, curte, compartilhe, comenta aí o que você achou. Você tem esses 3 fundos imobiliários na carteira? Se não tem, você tem outros? A gente quer saber aqui quais fundos imobiliários você tem na sua carteira. Obrigado, um abraço e tchau!